Então, vamos lá. Então, a gente está falando de pós-modernidade, né? Eu perguntei o que, que a gente imagina quando fala em pós-modernidade. A gente imagina realmente aquela cena do Blade Runner, né? No mundo pós-moderno, né? Pós-apocalíptico, na verdade, né? Assim que a gente imagina. E é um pouco disso. Né? A pós-modernidade, a palavra pós-modernidade quer dizer depois do moderno. Né? Então, a gente já não vive mais o mundo da modernidade. E quando é que isso começou? Né? Isso foi uma curiosidade minha, porque eu ouço sobre pós-modernidade já há muito tempo e já aprendi bastante sobre pós-modernidade e eu fiquei pensando, falei, puxa vida, mas quando é que historicamente, né, se a gente for lembrar daquelas aulas de história na escola, né, onde você tem o período de pré-história, né, o período, né, do Homem das Cavernas, isso tudo dentro do contexto histórico, né, da humanidade. E aí, então, tem a modernidade, e agora a gente vive esse período histórico da humanidade chamado de pós-modernidade. Né? E o que será que quer dizer, né, ou o que será que é a pós-modernidade? É uma pergunta que eu não sei se alguém aqui de vocês já se questionou sobre isso. Alguém já se questionou sobre o que é pós-modernidade, ou já ouviu esse termo pós-modernidade? Ouviram, eu acho que vocês já ouviram, né? Principalmente na escola, talvez. Né? Mas o que será que quer dizer pós-modernidade? Vai lá, Jonatas. Próximo. Pós-modernidade. Volta um, por favor. Pós-modernidade é esse mundo que a gente vive de rápidas mudanças, né? E aqui na escola dominical nós somos a testemunha, a prova fiel de que rápidas mudanças, né? A gente tinha lá o Zoom, já estava. Primeiro a gente começou com o Meet, né? Algumas reuniões da igreja ainda a gente faz no Meet. Aqui, Meet ultrapassado já. Aí entramos no Zoom, a igreja é, contratou, né, o serviço de Zoom, e ano passado inteirinho a gente tinha as aulas, inclusive os encontros, né, de Wake, de Join, né, todos esses encontros da igreja, mulheres, todos eles feitos pelo Zoom por conta da pandemia, né, então o Zoom é essa plataforma online que a gente faz reunião, e já a gente já não está mais no Zoom, a gente agora está no WebEx, né, que uma plataforma que é na nuvem. Né? Então, tudo que a gente fala aqui já fica registrado, não tem todo aquele trabalho, e eu acho isso fantástico, porque nós, como igreja, a gente pode se utilizar dessas plataformas, e vocês não têm noção, turminha, o quanto de pessoas têm se convertido através dos serviços online, na nossa igreja e em outras igrejas. Né? E isso é assim, é claro, é saber usar a ferramenta que Deus, né, colocou, porque todo dom perfeito vem de Deus, então a gente sabe que todas essas coisas é, Deus pode utilizar, né, nós podemos utilizar para o bem, né? E esse mundo pós-moderno que nós vivemos, galera, é esse mundo de rápidas mudanças, né? Um computador que você compra hoje, o ano que vem ele já está obsoleto, né? E isso é uma estratégia de. Olá, sou Eduardo, estou tendo um pouco de dificuldade de entrar. Jonatas, dá um help para ela. Ela mandou no nosso WhatsApp. Sim. Então, a gente está nesse mundo rápido de mudanças, onde as coisas são muito rápidas. Né? Para vocês terem uma ideia, a quantidade de vezes que a gente troca a tela do nosso celular, né? Não vamos falar computador, vamos falar o nosso smartphone, é muito rápido, não é? Quando você está lá, quem anda de ônibus como eu, né, que fica sentado lá só zapeando, né? Zapeando é isso, você ficar trocando de tela. Então é uma mudança muito rápida. E infelizmente essas mudanças rápidas elas chegaram na nossa vida pessoal também. Por isso que a gente fala do mundo pós-moderno como um mundo líquido, né? O pastor Abner já falou bastante sobre isso,
que é esse mundo líquido? Ele passa pela água, né? Se você não consegue reter a água, né? Ela passa pelo meio dos dedos, né? E isso a gente acaba levando em todas as áreas da nossa vida, na área dos nossos relacionamentos, na área da nossa vida em casa, com a família, de profissão, né? Hoje é muito difícil, e de emprego também, né? De emprego também. Não sei quantos de vocês já estão no mercado de trabalho, mas hoje é muito mais fácil você trocar de emprego do que era na minha época, por exemplo, ou na época dos pais de vocês. Então, por quê? Porque a gente vive um mundo de rápidas mudanças, né? As coisas mudam muito rapidamente, se tornam obsoletas muito rapidamente. Claro, isso tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado que não é assim tão bom. E inovação é a palavra do momento, né? A gente Uma veio. coisa muito, uma coisa muito presente também nesse mundo que é chamado de líquido é a própria fluidez das coisas. Então, a gente vê muito que, bom, vocês estão inseridos aí numa sociedade também, e vocês sabem que relacionamentos costumam ser muito fluidos hoje, tanto de amizades quanto de mesmo relacionamentos amorosos. A gente tem relacionamentos que começam num dia, acabam em outro, ou que, assim, no fim, uma parte pode ser machucada enquanto a outra já está saindo com outras pessoas. E a gente vê que existe essa fluidez. Ao mesmo tempo que você está instável no emprego, você pode sair no mesmo momento e ir para outro. Você pode estar num lugar e daqui a pouco você já sair e ir para outro lugar, por exemplo, com um Uber, ou mesmo você estar num lugar físico e você não estar ali presente porque você está em outro lugar no seu celular. Então, muitas vezes, o mundo fluido, você está e não está. Você não consegue ficar parado em um único local, mas você está fluindo entre diversas coisas. Exatamente. E isso traz para as pessoas, né, para a juventude de um modo geral, um estado mental que já existe um termo técnico para isso, dentro da psicologia e psiquiatria, que é a síndrome do PSA, né? Síndrome do pensamento acelerado, né? SPA, perdão. SPA. Por quê? Porque assim como a vida da gente, a gente troca de tela o tempo todo, né, no celular ou no computador, isso tende a ser incorporado, né, internalizado na gente, e é isso que o Jonatas falou. Né? Essa fluidez, né, essa liquidez que a gente fala é justamente isso. A gente não pode, não consegue, né, reter as coisas, tá? E isso inclui o conhecimento também. Próximo. E aí a gente tem as mídias sociais, né? Que é para a gente poder se conectar, principalmente nesse mundo de pandemia que a gente vive. Né? Não sei quantos já questionaram algumas coisas que a gente está vivendo. Né? A gente fala de distanciamento social físico, né? Mas a gente não está tão distante. Né? Nunca se conectou tanto, estivemos tão próximos dos outros, mas ao mesmo tempo distantes. Olha que coisa maluca, né? A gente tem as mídias sociais para nos conectar com pessoas do mundo inteiro, gente. Olha isso. Eu acho isso fantástico. Eu amo a tecnologia, né? Eu tenho pós-graduação em tecnologia, então é algo assim que é muito interessante, é uma coisa assim necessária para o mundo que a gente vive hoje, mas ao mesmo tempo as mídias que a gente chama de mídias sociais, elas tanto nos aproximam como nos afastam, né? Então, eu nem coloquei aqui, mas vocês já devem ter visto, né, aquela reunião de família com todo mundo junto, um do lado do outro no sofá, mas cada um no seu celular. Vocês já devem ter visto isso, né? É um paradoxo isso, né? Você está junto, mas você não está. Né? Como é que isso funciona? E nós, como cristãos, a gente tem que começar a abrir os olhos, a começar a pensar um pouco a respeito disso, porque todo o nosso relacionamento humano, às vezes, acaba refletindo no nosso relacionamento com Deus também, tá bom? Então, as mídias sociais estão todas aí, né, para a gente acessar na hora que quiser, quando quiser, como quiser, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar de nos aproximar virtualmente, né, a gente vive mais um mundo virtual do que um mundo real, esse mundo físico a gente acaba estando distante, né? E com a pandemia, né, isso tem se exacerbado, porque
você está na sua casa, mas dependendo do caso, você tem que estar a 2 metros de distância. Olha isso. Não poder abraçar, não poder beijar os seus avós, os seus amigos. Isso, assim, é alguma coisa difícil para a gente estar lidando nos dias de hoje. Né? Vai lá, Jonathan, você ia falar alguma coisa? Uma das coisas principais, assim, que você vê, principalmente nessa parte de mídias sociais, mas não só nas mídias, tipo, redes sociais, mas mesmo na internet em si, é que a gente engole muita coisa. Uhum. A principal coisa que a gente precisa aprender como cristão mesmo é saber um pouquinho fazer uma crítica, e pensar sobre algo. Não uma crítica assim de você, não, vou meter o pau mesmo, esses negócios aqui, tudo errado. Não. Às vezes é mais uma crítica pessoal, você saber o que você está consumindo. Muitas vezes você vai ver um negócio que realmente, muitas das coisas que a gente consome vêm do mundo. E a gente não está fora do mundo, a gente está dentro desse mundo. A gente foi chamado para ser luz. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uma crítica racional mesmo, entender assim, olha, tal coisa está sendo me apresentada. Isso realmente faz parte do que Cristo ensinou? Isso realmente faz sentido dentro de um contexto cristão? Ou mesmo isso faz sentido de verdade? Porque muitas vezes as coisas a gente ouve, a gente consome, a gente não faz essa crítica. E muitas vezes a gente é influenciado por coisas que a gente nem raciocinou sobre. A gente vê uma ideia, a gente acaba discutindo alguma coisa, mas a gente nem pensa sobre aquilo. A gente só engole um monte de argumentos e beleza. Aqueles argumentos foram interessantes para o meu ego e show de bola. Mas muitas vezes a gente tem que realmente pensar sobre aquilo e mesmo entender. Será que aquilo lá realmente está certo? Será que esse é o melhor jeito de falar? Será que esse daqui realmente é o melhor jeito de explicar? Então, mais ou menos isso daí. Vou passar para o próximo aqui. Beleza. E aí tem um slide, né, que tem a seguinte fala: se quisermos acompanhar este novo tempo sem perder, que é justamente isso que o Jonas acabou de dizer, né, sem perder de vista as bases da nossa fé, precisamos atender as recomendações de Romanos 13, capítulo 13, verso 11. Quem pode abrir aí para a gente ler, por favor? Romanos 13, Eu 11. posso ler. Lê aí, Camila. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Se vocês lerem o texto todo do capítulo 13, ele é bem interessante, mas focando nesse texto aí, outra razão para uma vida correta é esta: vocês sabem como já é tarde, eu estou na linguagem atual, o tempo está se escoando. Olha aí, ó, o tempo também na sociedade pós-moderna, nossa, passa que a gente nem percebe, né? Parece água saindo da nossa mão. Despertem do sono, pois a vinda do Senhor está próxima, agora, mais agora do que quando cremos no princípio. Vocês concordam com essa fala, gente? Quem pode dar uma posição aí? Sim, Sim, porque sim? Quem falou sim? Foi a Camila? Vocês acham que é como se a gente estivesse vendo um sono que precisamos despertar porque a vinda do Senhor está próxima? O que vocês acham? Vai lá, Wilson, fala aí. Eu acho que sim, porque tá cada vez mais próximo, né? Sempre, tipo, quando eu tô numa conversa que a gente chega nesse assunto, eles falam assim, mas Jesus tá voltando, Jesus tá voltando. Aí eu falo assim, não, pera aí, Jesus não tá voltando, Jesus já tá chegando, porque voltando ele Uhum, já tá há muito tempo. Então, por exemplo, eu comecei a caminhada cristã já faz 8 anos. uhum. Hoje eu tô bem mais próximo, da volta de Cristo do que quando eu tava lá no começo. Sim, que é o que o texto fala, né? Está mais Então, próximo agora do que quando cremos no início, né? Então, cada dia que passa, está mais próximo da chegada de Cristo. Então, a ideia basicamente é essa, a gente tem que ficar muito atento.
Exato. Então, Quando a o gente texto fala vê, assim, se quisermos acompanhar este novo tempo, que é esse tempo que muda rapidamente, né, a gente não pode perder de vista as bases da nossa fé. E aí a gente vai ver, daqui a pouquinho, o que essa sociedade pós-moderna trouxe, né, e por que a gente tem que estar atento, como o Wilson acabou de falar, né, para a gente não perder a nossa fé, as bases da fé, né? As bases da fé. E a gente vai ver um pouquinho quais são essas bases. Fala aí, João. vou deixar para o próximo. Beleza, então passa aí. A gente tinha uma dinâmica que, se tivesse na igreja, volta, a Opa, gente teria feito essa dinâmica aí. Jonatas, passa lá, por favor, as cadeiras. beleza. Aí, o que vocês estão vendo? Cadeira. Sim, mas como é que estão essas cadeiras? Bagunçadas. Vazios, né? Tá tudo zoado, né? Tá uma desordem, vamos dizer assim, né? E se vocês chegassem lá na nossa sala, lá na igreja, lá, sei lá qual que seria a nossa sala, e visse as cadeiras todas desorganizadas da forma que estão, qual seria a atitude de vocês? Quem pode falar? Luiz, o que você faria? Opa, Eu acho que a arrumaria Isabela ia falar. Isabela? Isabela, Eu fala aí, só Isabela. falei que eu ia arrumar só. Você ia arrumar só a Acho que sua ou ia arrumar tentar ajeitar tudo? Acho que tudo. Luiz? eu tenho uns tique, eu tenho que arrumar tudo. Não posso só arrumar uma e É, deixar tudo bagunçado. Tem que ser tudo. ia tentar ajeitar tudo. Quem mais pode É, falar? Quem não mexeria em nada, pegaria só a sua cadeira e botaria no cantinho lá para sentar. Quem é desse tipo aí? Não tenha medo de se expor, gente. Aqui não tem certo e errado, a gente está só conversando. Alguém chegaria lá e pegaria a sua cadeira. Dependendo do dia, eu seria essa pessoa. Se eu estivesse muito cansada, eu ia lá pegar minha cadeira, colocar na posição correta e ficar de boa lá, e cada um que fosse chegando fosse ajeitando o seu. Como disse o Luiz, dependendo do dia, né, dá aquela neura, né, de querer as coisas tudo arrumadinha e a pôr ainda uma do lado da outra ou em roda, conforme a gente colocaria. Essa ilustração é para a gente pensar um pouquinho que o mundo está mais ou menos desse jeito aí, ó, né? As coisas meio desordenadas, desconectadas, né? E aí a gente tem um espaço nesse mundo, né? Tem uma cadeira, vamos dizer assim, nesse mundo, e a gente tem diante de Deus, como cristãos, uma atitude a ser tomada, né? E lá em Romanos 12, quem poderia ler o versículo 1 e 2? Eu Eu posso, posso ler? Pode ler, manda ver aí. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O versículo 2, Isabela. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Esse texto de Romanos, numa versão mais moderna, fala assim que a gente não se conformar com os padrões que a gente vive hoje, né? E Jonatas falou, às vezes a gente está numa pegada, né, de vida que cada um na sua, não estou nem aí, eu cuido do meu, você cuida do seu. A gente ouve muito isso, né? Cada um por si, Deus para todos. Essa é uma frase da minha época, hein? Olha isso, né? E vocês já devem ter ouvido, né? Cada um que se vire com o seu, né? Porque esse é o padrão do mundo. Cada um por si, Deus para todos. É essa que é a real, né? Mas para nós cristãos, aqui o texto de Romanos, o apóstolo Paulo fala que a gente, para não imitarmos a conduta e os costumes do mundo, né?
mas fazer o quê? Transformar pela renovação do nosso entendimento. O que é isso? Eu creio que todos nós que estamos nessa sala, o nosso Senhor e Salvador, talvez nem todos sejam batizados, mas eu acho que a grande maioria entende que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Né? Então, nós somos novas criaturas, né? Pessoas que, em tese, deveriam ser diferentes das outras, como o Jonatas falou no início, né? Deveríamos ser luz, né? E não nos amoldarmos às coisas deste mundo, que é isso que o texto está falando. Né? Então, Eu o mundo acho. está assim, ó, essa bagunça total aí, né? Essas cadeiras desorganizadas, imaginando que cada uma das cadeiras pertence a uma pessoa, né? E eu, diante disso, qual que é a minha atitude, né? Seria essa a dinâmica que para a gente pensar, né? Qual seria a minha atitude diante de todo esse caos que nós vivemos? Fala Acho aí, Jonas. interessante a gente lembrar também de Apocalipse. E, por exemplo, a gente tem uma carta que é uma das mais famosas de Apocalipse, né? Que ele começa com as 7 cartas às igrejas. E na última carta à igreja, você vê uma igreja que ela é perfeitamente, assim, ela é uma igreja perfeitamente útil para ela mesma. Então ele vai falar que, pô, vocês têm um coração legal, mas vocês não são frios e nem quentes. Vocês estão ali no meio termo. Vocês não são totalmente quentes e ao mesmo tempo vocês não são frios. E daí Jesus fala assim, olha, mas se vocês continuarem desse jeito, eu vou vomitar vocês. E essa é uma igreja que, mesmo que ela fosse ainda espiritual, ela não modificava o mundo ao redor dela. Ela não estava ali se inserindo na comunidade, ela não estava tendo um amor verdadeiro. Ela está tendo um amor totalmente frio. E então você vê essa imagem das cadeiras, você vê essa imagem assim de uma confusão, né, dentro da igreja e mesmo com as ideias do mundo. E você vê que naquela carta Cristo fala assim, olha, se eu posso, vocês veem todas as coisas que vocês já fizeram no passado, mas vocês não percebem hoje que vocês são cegos, nus e que vocês precisam realmente comprar coisas de mim. Então Jesus fala assim, olha, eu aconselho para vocês que vocês comprem minhas roupas, que vocês comprem o colírio que eu tenho, para que vocês possam se vestir e enxergar. E é interessante porque a gente não tem o que comprar de Deus. Deus, ele é Deus, a gente não tem algo que a gente possa pagar para ele. Por isso que Cristo, ele oferece isso de graça pra gente. Mesmo que ele use a linguagem comprar, ele oferece de graça. A gente sabe que, por exemplo, que essa passagem do Apocalipse, ele é um reflexo de Isaías. Isaías fala assim, olha, venham e comprem de graça de mim. Porque Cristo, ele está oferecendo isso para você. Ele está falando assim, olha, vem aí, de mim você pode comprar. E o que você pode comprar de Cristo? Você pode realmente comprar uma visão de mundo que realmente é a correta. Você pode entender o que é uma verdade. Você pode entender o que você faz para você viver no dia a dia de uma maneira santa, de uma maneira, tipo, realmente única, que é o que Cristo quer para você. Então, uma vez que a gente tira o foco das coisas que a gente tem no mundo e começa a focar mais em Cristo, a gente consegue organizar essas cadeiras dentro da nossa mente também, para que a Sim, gente possa organizar ela não para nós, mas para os outros também à nossa volta. exatamente. É a mudança a diferença que traz a mudança. Né? Então, o ser diferente, né, não é visualmente falando, mas internamente falando. Né? Então, a nossa atitude diante do que nós vivemos, né, que é esse monte de cadeiras tudo bagunçado aí, né, é que vai dizer quem nós somos. Né? Próximo. E agora a gente vai entender um pouquinho quando surgiu a pós-modernidade, né? A gente está falando, né, dessa sociedade líquida, desse caos, né, de como é que esse mundo cada vez caminhando mais para o individualismo, para racionalismo, para alguns tipos de atitudes, né? Quando começou isso? Historicamente, tá? Isso historicamente, dentro da história da humanidade, começou lá em 9 de novembro de 1989. O que aconteceu neste dia? Foi quando o famoso Muro de Berlim, né, vocês são jovens ainda, talvez alguns aí nem tenham nascido nessa época, mas quando o Muro de Berlim foi um muro que foi construído, assim como o Trump tentou construir agora e construiu uma parte, né, separando o México dos Estados Unidos, né, construiu uma cerca gigante lá. Na época do comunismo,
o governo de Berlim dividiu a Alemanha em duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Na Alemanha Oriental, era a Alemanha mais dura, nazista, aquela, né, que não tinha liberdade e tudo mais. E a Alemanha Ocidental já havia um pouco mais de liberdade. E você imagina que esse muro foi construído numa cidade onde um lado ficou oriental e o outro ficou ocidental. E os vizinhos, imagina, que moravam um de frente para o outro, não tinha como, porque se comunicar. Olha que coisa absurda, né? E esse muro durou aí um bom tempo, né, de 89, quando ele foi construído lá na Segunda Guerra Mundial, 1945. Então ele ficou até 89, né? E essas ditaduras, né, onde o governo diz para o povo aquilo que ele tem que pensar, comer, fazer e falar, né, foi quebrado, né? A perestroika, né, que surgiu lá com o Mikhail Gorbachev. Isso é uma questão política, né, mas a gente vive num mundo que a gente tem que ter esse tipo de conhecimento também, né? E com essa abertura das ditaduras comunistas, né, a Rússia, a Alemanha, esse muro ele foi destruído, né? Ele foi quebrado. Vocês estão vendo aí, essa foto é uma foto do dia, e vocês veem em cima do muro ali o exército da Alemanha Oriental, né? Não houve interferência, porque já havia esse acordo, e os jovens da Alemanha Ocidental fizeram uma passagem para a Alemanha Oriental. Hoje existe um marco lá, né, uma Praça da Paz, onde essa quebra do Muro de Berlim marcou os primeiros indícios da pós-modernidade, né? A modernidade, o tempo que a gente chama de tempos modernos, começou lá em 1789. Vou dar um bombom da Copenhague para quem me disser o que aconteceu em 1789. Revolução Francesa. Quem falou? Filha da Foi mãe, eu rápido. ia ligar o Fui eu que microfone. falei. Fui eu que Quem foi que falei. falou? Eu tava ali e não ligar o microfone. Quem que falou para ganhar bombom? Eu, Pedro. Eu quem? Pedro Henrique. Ah, Pedro, vou anotar seu nome, porque vou mandar este bombom para você. Isso mesmo, 1789, foi a queda da Bastilha. Tá bom de história, hein? E com a queda da Bastilha, a modernidade surgiu, né? E essa modernidade ela durou 200 anos, né? Até 1989, historicamente falando, dentro da timeline da história da humanidade. Esse período de 1789, com a Revolução Francesa, até 9 de novembro de 1889, é conhecido como período histórico chamado de modernidade. E o que tinha nesse período? Foi a época do iluminismo, a idade da razão, né, com os iluministas, o racionalismo, a dialética, né, marxista. Então, durante todo esse período de 200 anos, foi o período onde a gente chamava de tempos modernos, né, onde houve muita perseguição religiosa, muitos países comunistas perseguindo, né, China, a própria Rússia mesmo, né, e essa política ditatorial, muitas ditaduras disfarçadas de democracia, principalmente no continente africano. Então, a pós-modernidade que nós estamos estudando hoje começou lá em 1989, né? Por quê? Porque essa queda do Muro de Berlim marca uma liberdade de expressão, né? E onde os jovens puderam começar de certa forma, né? Os jovens estão sempre envolvidos nessas coisas, né? A quebra da ditadura aqui no Brasil também foi movida por professores de jovens. Por quê? Porque a juventude tem essa visão mais de futuro, que são vocês, né? E aí a gente fica se perguntando qual será, né, o futuro, né? Será que dentro dessa pós-modernidade que nós vivemos hoje, nós como jovens cristãos, vocês como jovens cristãos, podem mudar isso, né? fazer diferença, né, nesse período? Então, a pós-modernidade surge lá em 1989, né, filosoficamente falando, ideologicamente falando e teologicamente falando também, tá bom? Então, a gente vai ver o que mudou,
né, da modernidade, né, a gente não vai falar de modernidade, mas o que mudou do pensamento moderno para o pensamento pós-moderno. Manda aí, João. A gente tem essa frase, esse Francis Fukuyama, ele é um cientista político americano, embora tenha nome japonês, mas ele é um cientista político americano que, quando estava para acontecer a queda do Muro de Berlim, ele disse isso daí, ó, a democracia liberal, porque nós lembra, a gente tinha uma pseudo-democracia, né, dominando o mundo ocidental, mas o mundo oriental, né, incluindo a Rússia, era um mundo de ditadores, né, comunistas, socialistas. Né. Alguns permaneceram, e como a China, por exemplo, a gente fala que hoje a China é um socialismo capitalista, né, porque eles querem vender para o mundo inteiro, né, mas não é um regime democrático, é um regime socialista. Então, o que ele percebeu quando aconteceu isso lá em 1889? Né? Depois ele escreveu esse livro, O Fim da História e o Último Homem, porque ele percebeu que a forma como estava acontecendo a democracia liberal, que foi instituída, né, a partir daquela época, poderá constituir o ponto final da evolução ideológica e a forma definitiva do governo humano e, como tal, o fim da história. Porque a partir daquela data, a democracia ela passou a ser uma democracia liberal, e a gente está vendo muito isso no Brasil, embora a gente tenha um perfil, né, de governo neoliberal, né, democrático neoliberal, que já é um pouquinho diferente, né, apesar de tudo que a gente vê, a gente não vai entrar aí em méritos políticos, a gente vai falar de governo, nada disso, tá bom? Mas o que ele percebeu lá em 1989? Que a democracia liberal estava voltando, porque ela já existia na época do iluminismo, na modernidade, mas a gente teria, então, uma nova forma de democracia liberal. O Jonatas ia falar alguma coisa sobre isso? Fala aí, Jonatas. Não, dessa vez não. Ah, não? É que você tinha me perguntado antes da gente começar dessa fala? Eu achei que você É o tinha próximo. alguma coisa para falar. Então, o Francis Fukuyama, ele é um cientista político, né? É escritor, ele escreveu esse livro aí, O Fim da História e o Último Homem, que é essa visão que ele passou, ele começou a observar como é que o mundo estava vivendo com essa democracia liberal que é a que impera hoje em praticamente toda a Europa e mundo ocidental, as Américas aqui, com exceção de algum país ou outro. Vai lá, Jonatas. Não, esse é o próximo, mas beleza. Pode ir falando, eu vou no próximo. Então, gente, para a gente entender o que aconteceu, né, que mudanças aconteceram, né, com essa chegada da pós-modernidade, após a queda do Muro de Berlim, com essa democracia liberal, e a palavra liberal quer dizer isso mesmo que vocês estão pensando, liberal, tá tudo certo, né? É uma rejeição dos valores, e aí a gente não está falando de valores, só os valores cristãos, né? Quem gosta de C.S. Lewis já deve ter lido algum livro dele. Ele faz uma diferença muito interessante entre a ética e a moral, que não tem a ver com os valores cristãos. Por quê? Porque como nós somos criaturas feitas por Deus, no nosso interior, né, dentro de nós, existem características de Deus que, mesmo que a pessoa não aceite Jesus, ela tem como ser humano, né? Então, a moral, quando a gente fala de moral, né, são os valores que fazem bem ao próximo e a nós mesmos, isso tem a ver com moral, né, a moral. Esses valores foram construídos conforme a humanidade as cidades foram se formando e as pessoas foram se organizando como sociedade. Então, esses valores morais que a gente está falando aqui, diferente dos valores éticos tem a ver com leis. Tá? A moralidade ela é inerente do ser humano. O que é certo e errado, vamos dizer assim. Né? Mesmo uma pessoa que não tenha Jesus como Senhor e Salvador sabe o que é certo e errado, não sabe?
Porque sabe que aquilo que vai ferir o próximo não é certo. Vamos assim, de uma forma bem simples de falar. Eu falava isso muito com meus alunos, né? Ah, eu fiz sem querer. A gente fala, ouvi isso direto, né? Você já deve ter dito, eu fiz sem querer. Como uma pessoa nas suas faculdades mentais, né, normais, faz uma coisa errada sem querer? Né? Não, essa fala não existe. Né? Então, essa rejeição desses valores com a pós-modernidade, com o liberalismo, né? A democracia liberal, e hoje a gente já vive uma democracia neoliberal, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é aquelas ou eu sou 80 ou eu sou 8, né? Polarizada, essa é uma democracia neoliberal, não existe um meio termo ali. Essa rejeição desses valores é uma das características da pós-modernidade. Então, esses valores morais do que é certo e o que é errado. Por quê? Porque, pode clicar mais um, por favor. Porque esses valores estão muito ligados ao materialismo, né? Ao ter. Ah, eu preciso ter, né? Que é o que o Jonas falou um pouquinho, né? A gente é uma sociedade consumista, um consumo insano, muitas vezes, né? Eu vejo gente assim que troca de celular 2 vezes por ano, misericórdia. Né? Não, porque tem que estar na crista da onda, igual o nosso desenho lá no início. Né? Eu preciso estar na moda. Então, esse materialismo que a gente vive hoje, do ter em detrimento do ser, infelizmente, está dentro da igreja. Né? Nós fazemos parte da sociedade. E se dentro da sociedade existe esse materialismo, né, começa a pensar na sua vida aí, né, nas suas preferências, nos seus gostos, naquilo que você gostaria de ter. Né? E para você ter, muitas vezes você tem que rejeitar alguns valores do que é certo e errado. Eu preciso ter, e muitas vezes as pessoas, né, elas deixam os valores de que é certo e errado para ter, para satisfazer um desejo de ter algo ou alguém, muitas vezes. Né? Próximo. E essa rejeição de valores por causa do materialismo vai relativizar as coisas. O que é certo, será que é certo mesmo? O que é errado, de acordo com os valores morais instituídos na sociedade, será que é errado mesmo? Né? E isso vai influenciar, e tem influenciado, né, muita coisa dentro da igreja, a nossa vida pessoal, muitas vezes, esse relativismo. O certo não é tão certo e o errado nem sempre é tão errado. Depende, vocês já viram isso? Depende. Tudo depende do ponto de vista. Né? Então, isso chama-se relativismo. Eu relativizo as relações, eu relativizo os meus valores, né? E isso é uma característica da pós-modernidade, né? Esse relativismo. E, claro, se eu relativizo as coisas, eu vou ser uma pessoa mais individualista. É aquilo que eu quero, aquilo que eu faço, é aquilo que eu acho. Por isso a gente tem ideias muito polarizadas hoje, né? Porque existe esse individualismo. No começo eu falei para vocês, né, que a pós-modernidade faz a gente lembrar de tecnologias, e hoje a gente nunca esteve tão conectado. Né? Eu vi uma professora falar, mas esses alunos não sabem escrever. Gente, eles não acham que digitar é escrever, é claro que é. Né? Não é escrever com lápis, mas você está digitando, você está escrevendo. Nunca os nossos alunos, eu vou dizer assim como professora, né, nunca vocês escreveram tanto como escrevem hoje. Né? Tudo bem que é na tela do celular ou talvez na tela do computador. Né? Mas isso faz, esse comportamento que a gente tem é um comportamento individualista, porque relativizou as coisas, porque é material e porque rejeita os valores morais, e aí a gente pode falar, quando a gente está falando de jovens cristãos, os valores que são valores cristãos, são os valores que estão na palavra de Deus. Né? Próximo. Bom, acho que a gente E já aí eu deu uns faço uma exemplos aí. perguntinha. Hã? Eu ia Como falar é isso. como é que a gente pode exemplificar essas ideias? Eu dei algumas, mas eu gostaria de ouvir alguém aí falando como é que isso nos afeta hoje, né? Essa rejeição de valores, esse materialismo, o relativismo, né? Nem o que é certo nem sempre é certo, o que é errado nem sempre está errado, depende, né? E esse individualismo que a gente
Quem pode falar um pouquinho sobre isso? Vocês concordam que é mais ou menos isso que a gente tem visto nos dias de hoje, ou tem alguém que nada a ver? Pode falar, gente. Então, em relação a tudo isso, ainda mais no meio cristão, como tudo é muito novo, a gente tem que procurar se adaptar, né? Como tem muita coisa do mundo que a gente não pode aceitar, que, por exemplo, deixa eu pegar uma frase, que nem já vou falar que, tipo, roubar para comer não é pecado. Não, roubar é roubar, é pecado. Então, tem muitas coisas que estão se renovando que a gente tem que tomar cuidado. Muitas ideias novas ainda nessa pós-modernidade, que tudo muda muito rápido, a gente tem que tomar cuidado e Sim, com essas novas ideias e sempre se basear na Bíblia. E o que está na Bíblia é a verdade e não tem outra coisa. exatamente. É isso aí. Mais alguém quer falar? Jonatas? Vou pro próximo. Então, vocês percebem como é que as coisas são sutis, né? Começa a pensar um pouquinho na sua vida pessoal e de relacionamento, na família, com os amigos, né? Sai da caixinha, como a gente fala, né? Sai um pouquinho da sua caixinha e começa a verificar como essas ideias elas têm penetrado na nossa vida sem que a gente perceba muitas vezes, como o Luiz falou. E por isso que a gente precisa ter uma base cristã muito sólida, né? Porque senão a gente acaba entrando nessa onda aí, ó, que é essa questão ética moral, né? Roubar para se alimentar é certo ou errado, né? E aí a gente começa a relativizar. Bom, né? Matar para se defender é certo ou errado? Isso é uma questão ética moral, né? E aí a gente tem que ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. E muitas vezes você pode estar pensando assim, mas isso é ser radical demais, né? Mas quando a gente vê a história de Jesus, o quanto ele foi radical, né, no sentido de que ele buscava obedecer exatamente aquilo que a Bíblia dizia, né? A Bíblia deles naquela época era a Torá, a Lei e os Profetas, não é a Bíblia que nós temos hoje, porque as cartas de Paulo nem haviam sido escritas. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito 60 anos depois que Jesus faleceu. Então, o texto que ele tem é o Velho Testamento mesmo, é a Lei, os Profetas e a Torá, né? Que são os 5 livros da Bíblia, lá, o Pentateuco. Então, a gente tem que pensar, gente. A gente tem que. Isso é para mim também, tá? Não pensa não que eu estou fora dessa daí. Né? Esse pensamento pós-moderno, o quanto isso tem influenciado na nossa vida. Próximo. Vou pegar esse daqui para mim, tá bom? Tá bom, fala aí. Aí Bom, como é que a gente encara a pós-modernidade? Bom, aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre. Antes de terminar, só para que a Tati falou, esse daqui do C.S. Lewis é muito legal sobre essa parte de moralidade. Eu também estava usando ele um pouquinho antes também da aula para dar uma lida nele. Ele fala muito sobre isso daí da questão não só da questão de relativização, porque na época dele ainda não estava tanta, mas sobre como a gente começa a modificar esse negócio para um certo e um errado, e dois certos e etc. Então acho que vale a pena dar uma lida depois. Mas bom, encarando a pós-modernidade. A gente tem então também na pós-modernidade uma mudança intelectual, que é esse pluralismo de ideias, onde todos estão certos. Então, a irmã ela colocou aqui, olha, uma frase que é: se você acha que isso errou demais no passado, então eu digo, eu errei demais porque tentei fazer sempre o certo. Nem todos os certos estão errados, nem todos os errados estão certos. Muitos certos erraram e muitos errados acertaram. Essa é uma frase que realmente ela é um pouquinho confusa quando você lê de uma primeira vez, mas só que quando a gente vê nessa questão de pluralidade de ideias, ou mesmo de relativização, a gente vê que, realmente, muitas vezes a gente chama o errado de certo e o certo de errado também. Mas, na verdade, se existe um certo e um errado, existe somente um certo e um errado. A gente sabe que a verdade, na verdade, é algo absoluto. Existe uma frase muito legal também de um pastor que diz que é o seguinte, que
quem afirma ser cético em relação ao conjunto de crenças é, na verdade, um crente em outro conjunto de crenças. Isso quer dizer que, se eu falo que uma coisa está errada, quer dizer que eu creio em algo. E se outra pessoa fala também, mesmo que a pessoa seja, sei lá, de outra religião, ou um ateu, ou outra pessoa de qualquer outro gênero, se ela crê em algo, mesmo que seja não crença, ela também tem um certo tipo de valor. E a gente acaba que constrói esse pluralismo de ideias, onde no mundo pós-moderno a gente constrói esse pluralismo de ideias onde você tá certo, eu também tô certo, eu adoro Deus, mas eu creio que Maria é minha intercessora. E daí você fala assim, não, né, tranquilo, é só verdade, você acredita nisso e é isso. Ou não, eu creio que o budismo, ele pode realmente dar um conforto para minha alma, e essa é a verdade. E você fala assim, não, beleza, sua verdade, minha verdade. Mas na verdade, só existe uma verdade. As pessoas que falam assim que não existe uma verdade absoluta, você tem que perguntar para elas, isso é uma verdade absoluta? Não existir uma verdade absoluta é uma verdade absoluta? Então, nunca existe essa pluralidade, mas existe só um. Então a gente tem que começar a procurar e a criticar, muitas vezes, a sociedade onde a gente vive. Isso pode ser algo que seja, talvez, até meio danoso para a gente. Cristo mesmo vai falar que muitas vezes a gente vai ser perseguido pelo que a gente fala, pelo que a gente faz e pelo que a gente realmente crê. E o que seria a gente, então, procurar uma verdade? A gente tem aquele versículo bem famoso de João 8:28, que diz, né? Olha, conhecereis a verdade e a verdade... Alguém fala aí. Bom, bom, isso. A verdade vos libertará. Só que não é só uma verdade que libertará, porque ali a gente já sabe isso. Os judeus, então, eles perguntam para Jesus. Vou até abrir aqui, olha, em João 8:28. Taratata. Aqui, olha. João 8:28. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o filho do homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus: creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui até aí, Jesus ele está falando realmente, olha, se vocês creem nos meus ensinamentos, vocês vão conhecer a verdade e ela vai te libertar. Só que então os judeus eles dão um ponto a mais, e eles falam: mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Então Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família, para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão libertos de fato. Então, o que ele está dizendo aqui? Existe realmente várias verdades que você pode encontrar no mundo. Por exemplo, por exemplo, sei lá, uma verdade científica. Vamos falar, por exemplo, da vacina. A vacina saiu realmente e estamos aí. Vamos ser vacinados, graças a Deus, e bora com isso. Mas essa é uma verdade real, só que ela não te liberta da realidade que está acontecendo no mundo. Então Jesus ele vai falar assim, olha, existem várias verdades que você pode encontrar por aí. Por exemplo, muitas religiões elas vão falar o seguinte, olha, existe um Salvador e esse Salvador, você precisa desse Salvador para você realmente você ir para um lugar melhor quando você morrer, para você viver uma vida melhor aqui. Então, por exemplo, o islamismo. O islamismo também crê em Jesus, ele também crê que Jesus é o Messias, mas só que eles creem de outra forma. Então aqui a gente também tem uma verdade. Só que então, se eu, por exemplo, ensinasse a verdade do islamismo para vocês, ela não é uma verdade ainda completa, ela não é uma verdade absoluta, porque Cristo vai dizer assim, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão libertos. Verdadeiramente vocês poderão conhecer a Cristo, verdadeiramente vocês vão poder conhecer a Deus. Então, vocês realmente vão ser libertos. Uma vez que a gente tem uma verdade realmente absoluta, que é Cristo, porque Cristo mesmo vai falar, né? Eu sou a verdade, a vida. Então, realmente, você pode ter um ponto focal onde você vai falar assim, puxa, agora eu sei de tantos fatos,
Mas onde esses fatos se ligam? E esses fatos sempre vão se ligar em Cristo. É interessante você pensar, por exemplo, em Galileu. Todo mundo aqui vai aprender, ou já aprendeu na escola, por exemplo, de Galileu, e sobre como o Galileu ele falou do heliocentrismo, sobre como a Terra gira em torno do Sol. E muita gente crê que, tipo, mas a religião abafou Galileu. Só que você tem que entender que, por exemplo, se você for ver o tempo que ele viveu, ele estava numa sociedade extremamente católica e uma sociedade que extremamente ia contra as coisas que Galileu falava por causa de muitas outras coisas que aconteciam naquela época. Então a gente sabe, por exemplo, que naquela época o catolicismo ele era muito atrelado a uma teoria chamada o geocentrismo, que ela era uma teoria defendida por Aristóteles. Para quem não sabe, eu nunca estudou essa parte, mas Aristóteles ele é como se fosse um pai da igreja a mais para o catolicismo. Eles creem realmente, naquela época, eles criam muitas coisas que Aristóteles falava como verdade absoluta. Então, quando Galileu ele questionou Aristóteles, ele questionou como se fosse a igreja. E a igreja católica da época já existia já o protestantismo, só que Galileu era italiano e católico. Ele teve que ir contra toda a igreja. É interessante que, quando Galileu ele defende a teoria do heliocentrismo, de que a Terra gira em torno do Sol, ele defende isso com base em Josué, quando Josué fala que, no meio da guerra, Deus parou o Sol. Você pode encontrar os pensamentos de Galileu também, né, no livro Ciência e Fé, que é dele mesmo. Tem várias cartas do Galileu dentro do livro, e tem uma parte específica que ele ensina. Ele ensina na página 23, que é como a Terra gira em torno do Sol biblicamente. Então, é bem interessante isso, que Galileu ele não deixou somente a verdade do mundo ficar no mundo, mas ele trouxe essa verdade para as realidades espirituais. Então, é uma coisa que a gente, como cristão, deve fazer. Não só criticar a cultura por criticar, mas criticar e começar a ver ela de uma maneira cristã. Quando acabar a aula, eu passo também essa parte do livro para vocês no WhatsApp. Legal. Essa questão dessa mudança intelectual de ideias, né, a ciência se multiplicou muito, e isso é um fato, né, a própria tecnologia é ciência, né, tudo na nossa vida hoje tem a ciência, mas mesmo assim a ciência não é uma verdade absoluta, né, porque quantas coisas que lá atrás foi dito e depois foi desdito, e assim vai ser. Né? Quando o Jonatas fala da questão da verdade absoluta, gostaria que você mudasse o slide. A gente tem esse texto aí, né? Das pessoas que acham que detêm a verdade. Né? Isaías 5:21 diz aí, ai dos que são sábios dos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Olha isso, está lá na Bíblia. Né? Então, não se faça sábio. Às vezes a gente quer defender muito uma posição, muitas vezes, né? E a pluralidade de ideias, né, nos deixa, né, pensando, falei, puxa vida, será que não existe verdade nenhuma? Né? Próximo, por favor. Então, uma das coisas da pós-modernidade é a mudança do pluralismo de ideias. Né? Não existe uma verdade, tudo é verdade. Né? E na mudança religiosa, que o Jonatas já introduziu um pouco sobre isso, não existe um dono da verdade, eu pus o V maiúsculo, porque é essa verdade que, quando a gente fala de questão religiosa, a gente está falando religiosidade, a religião é algo que nos religa, né, transcendentalmente a um ser superior. Então, isso é religião. Tá? Então, essa verdade que está citada aí, né, nessa mudança religiosa, tem muita corrente, inclusive dita cristã, que diz que Jesus não é o único Salvador. Né? E aí a gente tem essa figura aí embaixo, né, duas pessoas discutindo as suas posições. Né? Dentro do cristianismo pós-moderno, né, eu tenho ouvido isso muito, né, eu assisto vários pregadores, né, a gente hoje tem essa tecnologia no YouTube, mas a gente tem que saber filtrar, né, aquilo que realmente, por quê? Porque a gente tem que confrontar com isso aqui, ó, né, o que está ali que realmente é verdade. Então, o que a gente aprende e vê dentro da mudança, né, encarando a pós-modernidade,
né? Hoje a gente tem coach, gente, dentro da igreja, né? Coach da prosperidade, né? Olha isso, nada a ver com o que a palavra de Deus ensina, né? Se a palavra de Deus é uma linguagem que uma criança entende, né? Vai falar, ah, mas é difícil entender o que está escrito, tem muita filosofia e ideologia. Não é, gente, né? Então, essa mudança religiosa dentro da pós-modernidade diz que não existe um dono da verdade, né? Pode ser que Jesus não seja o único salvador. Olha isso. Dentro do cristianismo, tá? Os gnósticos, né, que eram as pessoas da época de Paulo, que Paulo escreveu muitas cartas para as igrejas de Efésios, Colossenses, Gálatas, ele vai falar sobre esses pensadores dentro da igreja, né, que acreditavam que Jesus só se tornou Cristo depois que ressuscitou, que ele não era o Filho de Deus. Imagina, Jesus era um homem normal, né? Então, isso existe nos dias de hoje, né? Existe nos dias de hoje. Então, essa mudança religiosa que a gente vê do relativismo, né, que é exatamente isso, não existe verdade absoluta e não é o que a palavra de Deus diz. E a verdade, quando eu estou falando de verdade aqui, eu estou falando em relação à verdade espiritual, tá bom, gente? Porque a ciência, ela tem a sua verdade até alguém dizer o contrário, né? O inocente, ele só é inocente até alguém provar o contrário. Então, dentro deste ponto, a verdade que nós estamos nos referindo aqui, a verdade absoluta, é a verdade que nos leva a Deus. Tá bom? Então, próximo, por favor. E aí a gente tem o texto de Gálatas, né? Acabei de falar de Gálatas. Estou tão admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses caras aí eram os gnósticos dentro da igreja, lá dizendo que Jesus não era, só se transformou Cristo depois que ele ressuscitou. Até ali ele não era Cristo. Ele só se tornou Cristo depois da ressurreição. E pior, ele falava assim, olha, se a carne ela é pecaminosa, e depois eu posso, que essa era uma verdade para eles, né? Que eu posso, através da minha vida resoluta, eu posso fazer com que haja perdão, então eu posso fazer o que quiser com a carne, né? Aí eu posso fumar, posso fazer tudo que você pode imaginar que seu corpo aceita, né? E de mal, e se depois eu vou virar um espírito e o espírito ele vai ser purificado, então ali na terra eu posso fazer o que eu quiser. Então era isso que o povo daquela época dizia. E por isso que Paulo escreve para Gálatas, né? Porque essas pessoas dentro da igreja estavam abandonando o evangelho, estavam pervertendo o evangelho, estavam dizendo aquilo que não era verdade. Mas ainda que nós, mesmo um anjo, eu gosto muito desse texto, mesmo que um anjo do céu nos pregasse outro evangelho, além do que ele pregava, né, do que Paulo pregava, seja anátema. Anátema, a palavra no hebraico quer dizer seja maldito. Como antes tenho dito, e agora digo novamente, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que vocês já receberam, seja maldição ou seja maldito. Então havia uma verdade, Paulo buscava essa verdade, pregava essa verdade. Se um anjo do céu, imagina um anjo descendo e pregando outra coisa, e é o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, essa é uma característica da pós-modernidade que não é nova, né? Já acontecia lá na época do apóstolo Paulo. Próximo. Já está estourando o nosso horário. Já. E aí a gente tem, por conta disso, nessa mudança religiosa. E essa fala, todos os caminhos levam a Deus, seja qual for, né? Eu sempre pergunto isso porque eu ouço muito isso. Mas qual Deus? Levam a qual Deus? Né? Nós sabemos que há vários deuses, né? Mas um único e verdadeiro, criador e sustentador do universo. Esses caminhos levam a ele, né? Comecem a buscar na internet a história de Buda, é bem interessante, né? A própria história de Maomé também é bem interessante. As religiões afrodescendentes, né, que miscigenaram-se com o catolicismo aqui no Brasil, com o cristianismo, principalmente na Bahia e Rio de Janeiro, né, aceita muita coisa. Então, essa mudança teológica, ela faz parte, né, e ela está muito mais latente nos dias de hoje, porque a gente ouve, todos os caminhos levam a Deus, que é aquilo que o Jonatas falou. A minha verdade, Jesus, mas para mim, os cristais e a astrologia
me dão a paz que você tem através de Jesus. Isso é o relativismo. Né? Será que realmente é assim? E é muito difícil, gente, é muito difícil nos dias de hoje a gente pregar o evangelho. As pessoas que têm se Só, convertido são pessoas, só um minutinho, Jonas, são pessoas que é o Espírito Santo que tem tocado, porque você abordar uma pessoa hoje, né, com o evangelho puro e simples, do tipo Jesus veio, morreu, João 3,16, as pessoas elas vão questionar, elas vão perguntar, elas vão falar para você, falar, essa é a sua verdade, mas a minha verdade é que eu acredito no reiki e o reiki tem me dado a paz que você tem. Né? Então, como é difícil hoje a gente chegar, principalmente no meio da juventude, na universidade, você, meu amigo que está com o Wilson, está fazendo engenharia química, né? Que é uma área da ciência, né? Muito, onde tem muitos céticos, né? Então, como é difícil hoje, né? Por quê? Porque isso faz parte dessa mudança teológica, né? De que todos os caminhos levam a Deus e a gente tem aceitado isso. Ah, tudo bem. Ah, leva a Deus, tudo bem. Né? Então, a gente aceita com muita facilidade isso. Não é para a gente confrontar, como naquele slide anterior, eu tentar, né, defender, ser alguém que defenda a fé. Não é isso. Né? A gente tem que ter uma vida onde as pessoas observem na gente que a gente é diferente, né? E que nós temos a verdade, e a verdade que nos leva a Deus é Jesus, porque ele mesmo disse que ele era o caminho que levava a Deus. Né? Jonatas, rapidinho, que a gente precisa terminar. Já recebi um recadinho aqui. Não, tranquilo. É interessante você pensar nisso da verdade, em termos de outras religiões, porque a nossa fé ela não é só uma fé, ela é uma fé baseada em razões também. Então, por exemplo, igual eu disse também de Galileu, que ele tinha falado lá do Sol, etc e tal, mas só que a gente, por exemplo, vamos confrontar novamente, por exemplo, o islamismo com o cristianismo, porque os dois acreditam em Jesus. Mas, por exemplo, o islamismo diz que Jesus não morreu na cruz. E quando Jesus foi para a cruz, Deus trocou Jesus de lugar com Judas. E morreu Judas ali. E a gente não, a gente fala que Cristo realmente ele foi para a cruz, morreu, depois de 3 dias ressuscitou. Então a gente sabe que tem ali, olha, você vê dois fatos separados. Ou Jesus morreu, ou Jesus não morreu. E nossa fé é uma fé de fatos. Então, se a gente crê em algo, a gente tem uma verdade que é uma verdade realmente absoluta. A gente crê que Jesus morreu de fato. Ele não pode ter morrido e não morrido ao mesmo tempo. Uma das duas coisas aconteceu. Então, qual das duas aconteceu? A gente tem que ter uma fé que raciocina. A PUC, a Aliança Bíblica Universitária, ela foca bastante nesse negócio de você raciocinar sobre a sua fé. Então, muitas vezes a gente tem que raciocinar isso. A gente não pode só engolir, mas a gente tem que pensar sobre. E a diferença, né, complementando o que você falou, a diferença do islâmico, que é uma abominação para o islâmico, não é o fato de Jesus ter morrido, porque eles creem que Jesus morreu mesmo, né, mas é o fato de Jesus ser Deus. Né? Essa é a abominação. Tanto que no mundo Também tem isso. islâmico, você que é seguidor de Jesus, você tem que falar que Jesus é seu amigo, né? Que Jesus não é o Filho de Deus. Porque se você dizer, por quê? Porque só existe um Deus, e Deus não tem filho. Né? Então, essa é uma questão também, hoje no mundo, mas como é que Jesus é filho? Jesus é Deus também? Né? E é uma coisa para você pensar racionalmente. Jesus é Deus também? Né? Ou ele só foi um homem iluminado, como o budismo também crê que Jesus foi um homem iluminado que alcançou o nirvana. Né? Então, essa fé racional que o Jonathan está falando, não é racionalizar a fé, né? Mas há fatos históricos a respeito disso que a gente não pode ignorar. Né? E aí, Hebreus 2, de 1 a 4, diz assim: Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu retribuição. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, porque pessoas viram Jesus ressuscitado. Né? Essa que é a questão. Testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por muitos milagres, múltiplos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a vontade. Então, a gente precisa, repito,
começar a pensar um pouquinho mais a respeito do que realmente eu creio, né? E como é que eu vou poder, neste mundo pós-moderno, fazer diferença. Próximo, a gente precisa terminar em 2 minutos. Eu acho que já está no fim. E aí, encarando a pós-modernidade, a gente também vai ter as mudanças éticas e morais, que a gente já falou, que essa questão não há verdade absoluta. E aí tem 3 ícones muito, muito famosos e muito falados na mídia hoje em dia, né, que é a questão da legalização do aborto, das múltiplas identidades de gênero, né, que tem trazido bastante discussão. E a gente tem um que já não é tão novo, mas existe muito e a gente tem que pensar a respeito disso, que é o sexo antes do casamento. Né? Por quê? Porque se não existe verdade absoluta, vale tudo. Né? É um MMA da vida aí, meu. Né? A gente vale tudo, vale soco, vale queda, né? Vale tudo. E a gente sabe que essa mudança ética moral tem atingido principalmente a juventude. Né? Principalmente. Por isso que a gente tem que ter a base. Né? A gente tem que ter uma base para a nossa fé de uma forma que a gente entenda qual é a verdade absoluta. E a verdade que eu estou dizendo, eu vou repetir, é a verdade concernente às questões espirituais. Porque se você tem a questão espiritual bem resolvida na sua vida, a sua vida particular, a sua vida terrena, ela será bem resolvida, porque é assim que funciona. Né? É assim que funciona. O nosso relacionamento com Deus que vai dizer como é que vai ser o relacionamento com as pessoas. Tá bom? Próximo, para a gente terminar, que eu acho que já deve estar nos últimos, e aí tem esse texto que fala, ai dos que chamam, olha como uma coisa antiga, hein, gente? Ai daqueles que chamam mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar a luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Isso lá no tempo de Isaías, hein? Já existia o relativismo. Porque é ser humano, né? É ser humano. Próximo. E como é que a gente derrota para a gente encerrar? Pode já jogar todos os itens aí, por favor. A gente derrota a pós-modernidade não no sentido de negar a pós-modernidade, porque ela está aí, a gente está vivendo nela, né? Mas a gente precisa recuperar a verdade, a gente precisa recuperar a coragem de andar na verdade, né? E a gente precisa recuperar também as bases da nossa fé. Então, esse tempo que a gente vai passar junto com vocês, desculpa que a gente já estourou no tempo aí quase 15 minutos, a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre isso, para tentar recuperar essa verdade que muitos de vocês aprenderam quando eram criança, lá no Kids, né? Ou dentro de casa com os seus pais, né? E a gente precisa recuperar a coragem para a gente enfrentar, né, tudo isso que a gente viu aí hoje, né, para a gente poder andar nessa verdade. Né? E depois a gente passa para vocês os textos que estão aí, e também a gente recuperar a base da nossa fé. Para encerrar, próximo slide, por favor, espero que seja o último. É o último. Eu vou mandar para vocês essa atividadezinha aí para vocês fazerem, a gente posta aí no WhatsApp, tá bom? Mas tem mais um, que é uma tirinha. Não seja alienado, né? Alguém que segue a correnteza, o modismo, as estranhas ideias de um povo sem Deus. Não tenha medo de ser diferente, essa é a nossa fala, de andar na verdade, de lutar pela verdade e aprender a cultivar os valores divinos que farão de você um vitorioso. E aí a tirinha da Mafalda. Eu curto a Mafalda, não sei quem gosta dela, mas olha só o que ela diz aí. Ó. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Eu tentei editar e colocar assim, ó, viver sem ler a Bíblia é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Né? Então, como é que a gente pode agir, né, sem ser alienado, né, não ser alienado? É a gente buscar na palavra de Deus, e por isso vocês estão aqui na Escola Dominical, né, a ter base para a nossa fé. Vocês lembram da história da casa que foi construída na rocha, que foi construída na areia? Lembram dessa ilustração? É isso. A sua casa é a sua vida, envolve seu intelecto, suas emoções, tudo que pertence a você. Né? Ela está construída onde? Né? Construída na areia ou construída na rocha? Porque se tiver construída na rocha, não há pós-modernidade que faça você mudar de opinião. Tá?
Então, a cultura que a gente vive, nós vamos ter um dia para falar só sobre a cultura, sobre a literatura, sobre o cinema. Vai ser bem legal esse dia, a gente colocou aí que sobre os heróis, né? Os animes e tudo isso faz parte do mundo pós-moderno, né? E que a gente gosta, eu curto também, mas a gente tem que ter esse filtro, e é o filtro do Espírito Santo, tá bom? Então eu queria terminar com a tirinha da Mafalda aí, desculpa eu ter extrapolado do horário, mas hoje era o primeiro dia, a gente ficou se apresentando, a gente promete no próximo encontro a gente se ater realmente a lição, e eu queria que vocês estivessem postando, e a gente vai postar essa atividade para vocês fazerem, eu queria que vocês me mandassem pelo e-mail, para a gente poder estar discutindo nas próximas aulas, tá bom? Então, viver sem ler a Bíblia é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Então, cuidado, queridos, cuidado, busque na palavra de Deus. A gente tem os paradidáticos, né, que nem o Jonathan citou aí, o C.S. Lewis, que eu também gosto bastante, né? Mas a Bíblia ainda é nosso livro principal, né? É o nosso livro principal. Tá bom, Jonatas? Uma fala para encerrar? Nada. Brincadeira à parte. Espero que a gente não tenha dito muito, né? E confundido É. mais do que esclarecido. Mas bom, gente, basicamente é isso. Então, ter cuidado um pouquinho do que a gente ouve para a gente ter um filtro mais crítico e pensar de acordo também com a Bíblia. E, assim, ver as coisas que Deus faz e entender que nossa fé, ela não é só uma fé, sabe, nas nuvens, mas ela é uma fé prática, uma fé racional também, e que a gente tem que se envolver também com esse mundo. Então, uma vez que a gente tem que se envolver com esse mundo, muitas vezes a gente tem que entrar nessas discussões. A gente pode achar que assim, mas quem entra em discussão, coisa besta e tal. Mas só que realmente a gente também tem esse fator de realmente filtrar, de realmente criticar, de realmente ir contra ou mesmo apoiar. Então, bom, as próximas aulas aí a gente vai conversando mais. Próxima aula aí ficou por minha conta. Aí a gente se vê no próximo domingo e a gente tem que fazer no horário também. Tá bom. Gente, obrigada, um beijo para vocês. Carol, como você está na minha primeira tela, eu vou pedir para você fazer uma oração, agradecendo a Deus esse período, tá bom? Agora sim. Para a gente poder encerrar. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Muito obrigada por cada um dos adolescentes que entraram aqui. Muito obrigada pela vida da Tati, do Jonatas, que deram essa aula, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações durante a semana sobre essa aula também, que a gente possa estudar a Tua palavra, se interessar cada vez mais pela Bíblia, Senhor, e que a gente possa estar cada vez mais próximo de Ti, Senhor. Abençoa a semana de cada um aqui, Senhor, que possa ser uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente já está postando os slides aí na... Jonas, você pode fazer isso, querido? Já manda no grupo aí para vocês estarem ruminando durante a semana, tá bom? Beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.